Olá, pecadores! Pecadores CCBistas, pecadores da Congregação Cristã no Brasil, a graça. Olha aqui, você está no santo canal do Santo Cavaleiro CCB, especialista em pecadores CCBistas. E só aqui nessa bagaça você tem os santos palavrões e as santas virtudes, santas verdades. Olha, tem um áudio aqui do Crocodilo do Nilo. Não, o Crocodilo está por aqui com os caras, lá dos Estados Unidos, os separatistas. E o Crocodilo, ele chama o pessoal de lá de traição. Na verdade, é traição mesmo. Aqui eu não estou defendendo vossos capeta em Cristo, que você sabe disso. Quem me conhece aqui sabe. E quem não me conhece vai me conhecer também. Eu chamo de traição também. Não, além de ser uma traição, é uma burrice. Você vai ver aqui o Crocodilo do Nilo, o pessoal de lá, os separatistas, você viu aí na capa? Os separatistas, eles querem pedir perdão, eles vão se reunir, eles querem pedir perdão oficial, mas aqui eu vou dar um conselho pro Braz. Se vocês, velho, perdoar esses caras, deixar esses caras no ministério, vocês devem ter o rabo preso com eles. Aqui não tem perdão para traição. Porque os caras podem... Não, eles podem continuar congregando. Se você quiser, chama ele de irmão. Mas no ministério eles não podem ficar. Você não pode confiar mais num cara desse. Um cara que tramou, 5 caras que tramou separação da Congregação Cristã no Brasil. A sede, a origem, a mãe. Como é que você pode perdoar um cara desse? Não, perdoar você pode... Não, o cara vai congregar, se o cara quiser, se for músico, pode tocar, testemunhar, mas no ministério esses caras não podem ficar. Quem garante que eles não vão tramar de novo? Não, meu filho. O cara no púlpito ali, ele vai fermentar. Ele pode fermentar. Então, se o Ministério do Braz perdoar, eles vão, uma vez traidor, vai confiar? Não. Então eles vão se reunir porque os cabras querem pedir perdão. Eu vou rodar o áudio aqui do Crocodilo falando. O Crocodilo atendeu um culto aí em algum lugar, domingo ontem. E aí ele falou no caso, claro, não tem como segurar um negócio desse. E aí, ele sabe que pode estar sendo gravado, e aí falou. E aí eles vão se decidir se perdoa os cabras ou não. Mas no ministério, se o Braz perdoa esses caras e deixar no ministério, tem algum rabo preso com esses caras. Tem. Não é possível deixar isso. Sabe? Não é possível deixar isso. Não é possível deixar isso. Ó. Deixa eu rodar, eu vou rodar o áudio aqui. Sabe aqui o provérbio que fala que a soberba precede a ruína e a altivez do espírito precede a queda? O que esses caras dos Estados Unidos fizeram é altivez do espírito, mano. É de tanta burrice a altivez que eles fizeram isso aqui. E aqui, ó. Espera aí. Vou rodar o áudio aqui. Espera aí. Escuta aqui. O áudio não está muito... Tá longe assim de onde foi gravado, sabe? Tá... Mas eu vou tentar pegar aqui as partes importantes. Estar congregado no seu povo, mandar que o Estado fora do Estado. Ele falou isso antes de pregar a palavra, sabe? Foi antes de pregar a palavra. Ele segurou. Cantou, abriu o culto, cantou o zino, fez testemunhança e tudo. E aí, antes de pregar a palavra, ele deu não conseguiu se conter. E aí falou. Em outros lugares também. Deus nos tem ajudado em todas as missões e tem nos dado a graça também de atender bem a obra de Deus. Graças a Deus que estamos passando agora nesses dias
seguinte, a semana passada surgiu um caso na obra de Deus nosso. Nos Estados Unidos, a obra nos Estados Unidos está indo bem, tem próximo de... Ei, caramba! Sempre trabalhado em todas as missões, surgiu um caso na obra de Deus muito nosso. Nos Estados Unidos, a obra nos Estados Unidos está indo bem, tem próximo de uns 2.000 irmãos. 2.000 irmãos. A congregação dos Estados Unidos tem 2.000 gato pingado. E os caras querem fazer um separatismo num lugar que tem 2.000 gato pingados de crente. Só se esses caras forem tão estúpidos que num lugar que tem 2.000 crentes, em qualquer cidade no Brasil, tem 2.000 crentes, pô. Você pega ali, vamos botar aqui, pega ali, não vou nem dizer São Paulo. Porque São Paulo, qualquer cidade que tenha 50.000 habitantes, tem 2.000 crentes. Se você for pegar a cidade de 100.000 habitantes ali na região de Campinas, Sorocaba, Piracicaba, todas elas ali tem mais de 2.000 crentes, pô. Qualquer cidadezinha. E aí os caras querem fazer um separatismo. Só se esses caras dos Estados Unidos, eles pensaram em separar da congregação e ser como outras igrejas qualquer. Mas aí eles querem o prédio. Eles querem o prédio, eles querem a estrutura já, e eles querem a irmandade. Como é que a irmandade... aquele povo que está lá nos Estados Unidos, desses 2.000, você pode pegar ali, no mínimo 1.500, eles são filhos de pais crentes, eles são do Brasil, que foram para lá. Às vezes é um que está lá, mas a família está toda aqui, ou um casal. Eles não vão seguir esses 5 separatistas. Mas que esse cara burro. Aí você vai dar um golpe num povo que tem em 2.000. Só se você levar todo mundo e aí você vai levar todo mundo, nunca vai conseguir levar todo mundo. Só se você for fazer uma igreja como outra qualquer. Mas aí quer pegar o prédio, a estrutura já montada, que foi criada pela mãe, que é a congregação que está no Brasil. Que esse cara é mais burro, né, rapaz? Isso é burrice, rapaz. Você acha que vai levar todo mundo? Também, graças a Deus, por estar congregado. O cara é mais idiota, rapaz. Com 15% que é americano. O restante é tudo brasileiro. Que para lá se foram e para lá se enraizaram e estão ganhando por lá. Estão ganhando por lá. E acontece que o irmão da minha televisão, que é sempre lá. Espera um pouco aí. Deu um problema aqui. Eu botei aqui esse áudio num lugar aqui, mas não é bom não. Você não tem um controle legal dele não. Estado em outros lugares também. Deus nos tem ajudado em todas as missões e tem nos dado a graça também de atender bem a obra de Deus. Também graças a Deus que estamos passando agora nesses dias. Na semana passada surgiu um caso na obra de Deus muito de nosso. Nos Estados Unidos, a obra nos Estados Unidos está indo bem, tem próximo de uns 2.000 irmãos que servem a Deus aí, mais 10% ou 15% que é americano. O restante é tudo brasileiro. Para lá se foram e para lá se enraizaram e estão ganhando por lá. Estão ganhando por lá. E acontece que o irmão da minha televisão, que é sempre para lá, deixou de ir e uns 5 irmãos americanos, tomados de um espírito de grandeza, não cumpriram o nosso estatuto, não aceitaram o nosso estatuto, fizeram outro estatuto e proclamaram um novo estatuto como
fizeram outro estatuto e proclamaram como da igreja. Se separaram na calada da noite. Assim, sem ninguém saber. Nem o povo de lá sabia, claro. Nem o povo de lá sabia. O problema é executar esse estatuto. Como é que você vai botar em prática esse estatuto? Se o Braz vai chegar lá, como sempre chegou, o ministério vai chegar lá como sempre chegou, como é que você vai fazer isso na prática? Mudar o estatuto, você muda. Mas como é que você vai proibir o Braz de deixar lá, de não fazer o que estava fazendo? Sem dar encrenca? Sem o Braz agir? Manipular lá a reunião, mudar estatuto e blá blá blá, transformar uma coisa normal, o povo lá... Mas como é que você vai proibir o Braz de fazer o que estava e o que vinha fazendo? E nós, os brasileiros, ficaram para fora. Nós não podíamos ir lá mais para pregar a palavra. Mas não podia mais pregar a palavra. Não podia ir mais lá para visitar os irmãos. Para visitar algum irmão, tinha que passar na casa deles e falar o que ia fazer, o que ia tratar, na casa de quem que ia, ver se eles deixavam ou não. Então, pelo estatuto que os separatistas fizeram, o Braz não podia pregar a palavra, não podia fazer nada, não podia visitar irmãos, não podia pregar a palavra, atender culto. Pode um negócio desse? Não, vê se pode um negócio desse. Não tem cabimento, né, rapaz? É de uma estupidez. Eu não sabia que a altivez de espírito era tão estúpida. Não, mas aqui você está vendo o provérbio cumprindo rigorosamente. A soberba procede à ruína, e a altivez do espírito precede a queda. Então o Braz não podia ir lá atender culto, não podia visitar os cooperadores jovens, encarregado da orquestra, encarregado regional, outros anciãos. Os caras proibiram isso aí pelo estatuto. Então, perdeu, ou seja, tomou. Não é uma coisa tão surreal, tão absurdamente, tão estúpida, que se contarem assim, você fala, não é possível um negócio desse. Não, isso não é possível. Você parece fake. Se alguém te contar assim, você vai dizer assim, nossa, não, é mentira isso aí. Porque é uma coisa tão estúpida, tão sem noção. Segurou todo o movimento da obra. Porque nós ficamos sabendo dessa situação. Foi pedido a Deus uma reunião. Fizemos uma reunião na quarta-feira. Veio 8 irmãos americanos deles junto de nós. E ali tratamos o assunto que eles seriam destituídos do ministério. Eles iam parar definitivamente. Não ia ter mais lugar os 5. E foram para lá agora. Na sexta-feira foram para lá 5 ou 6 irmãos e passaram a notícia para eles. Parece que eles estão pedindo água. Parece que eles estão pedindo água. Parece que eles estão querendo. Aquele não deu certeza. Aquele falou parece. Que eles estão. Quando ele fala assim, parece, é porque nas conversas nos bastidores, o separatista tá falando pelos cotovelos para o Braz saber que estão arrependidos, que querem pedir perdão para o Braz. Vamos ouvir aqui. Querem voltar para trás, pedir perdão. Não sei se vai ter perdão. Aí. Então, na conversa paralela que os caras... Porque ser humano é assim, como ele não tem coragem, ele faz uma besteira. Como ele não tem coragem de chegar em você e pedir perdão, então ele fica jogando a conversa para que chegue até você, para te pedir perdão, isso, aquilo. Então os separatistas estão fazendo isso, estão querendo jogar para o Braz ouvir pelos cotovelos, para ver se o Braz perdoa eles, para eles pedir perdão. Aí o crocodilo está dizendo que não sei se terá perdão. Não, se o Braz perdoar aqui,
eu vou dizer aqui nesse canal que o Braz tem rabo preso com esses caras. Porque esse tipo de coisa não pode pedir perdão. É como você prender, é como um general do exército aí, qualquer exército em qualquer país, no Brasil, em qualquer lugar do mundo. Ele tenta dar um golpe de Estado. Ele pega lá, porque um general, ele tem uma tropa no comando dele. Dependendo do general, ele pode ter ali uns 10 mil homens sob o comando dele. Que ali é capitão, tenente, sargento 1, sargento 2, soldado. Então ele tem várias patentes ali no comando dele. Um general tem 10 mil soldados, tanque de guerra e tudo. E aí ele dá um golpe, tenta dar um golpe. Você vai perdoar um cara desse? Deixar ele como general aí, de novo, sob o comando daqueles 10 mil? Se ele tentou uma vez, ele pode tentar de novo. Então você tem que destituir ele, prender ele, destituir ele, tirar ele. Ele não é mais militar do exército. Sabe, porque ele é um traidor. Você vai deixar o general com a mesma tropa? Quem garante que ele não vai tentar de novo? Esse caso do Braz, esse caso aqui dos Estados Unidos, esses caras não podem ter mais ministério. Se o Braz deixar esses caras de ancião de novo, o Braz e o ministério têm rabo preso com eles. E aí eu vou ter certeza, eu vou falar aqui, que é através desse rabo preso que eles tentaram fazer isso. Não é possível isso. Esses caras não podem ser mais... E os cargos que eles estavam lá era cargo de confiança. Porque além de ser ancião, eles tomavam conta lá. Não pode mais ser ancião. Aqui, vale aquela frase lá que o ministério perdoa, que Deus perdoa. Não, Deus nem perdoa um negócio desse aqui. Porque traidor é traidor, meu amigo. Se você apunhalou pelas costas, você vai apunhalar de novo, porque você é espírito de escorpião. Você nunca vai perder a sua mania de traidor. Tá. Aqui o Crocodilo falou assim, não sei se vai ter perdão. Talvez não queira ter dado a sentença ali nesse culto que ele atendeu. Mas provavelmente, se eles perdoarem esses separatistas dos Estados Unidos, eles são tão estúpidos quanto os separatistas. E com mais um agravante, deve ter o rabo preso. Que foi uma traição que fizeram com o povo. Não sei se vai ter perdão. Que foi uma traição. Que foi uma traição. Que fizeram com o povo brasileiro. E foi mesmo. Vamos ver o que Deus prepara. Eles vão trazer notícia e vamos ver se perdoa ou não perdoa. Se não perdoar, é 5 só. Está muito bom. Se não perdoar, é 5 só. Não, aqui não é questão de quantidade. Se fosse 5, se fosse 10, se fosse todo mundo. É porque, meu amigo, é como eu já falei aqui. Eu já falei aqui nesse vídeo aqui, ó. O que acontece aqui? O que acontece aqui? Olha o que diz o estatuto. O estatuto aqui é o sangue. Sabe, o corpo humano tem um sangue. Se tirar o sangue, o que acontece com você? Morre. Olha o que estatuto aqui, ó. Embora seja possível a criação de nova pessoa jurídica. Rapaz, você não precisa ser advogado para saber disso aqui. Nem de ser besta, rapaz. Se tiver um pouco de informação na cabeça, um pouco, não estou falando aqui de muito, um pouquinho só. Se você tiver um pouco de conhecimento aqui, ó, embora seja... Olha, a criação de nova pessoa jurídica descentralizada e formação de sua respectiva administração dependerão sempre da prévia autorização do Conselho dos Anciões mais antigos do Brasil. E aqui eu vou ler, esse é o 2, eu vou ler o primeiro. Embora seja possível a descentralização administrativa prevista nesse artigo, a congregação cristã no Brasil é espiritual e doutrinariamente una. Ou seja, uma só, que é a sede mãe. A congregação cristã no Brasil nasceu no Brasil. Ela tem sede administrativa e espiritual no Brasil. Porque a congregação ela funciona como uma empresa. Não tem como você abrir igreja evangélica sem CNPJ. A congregação ela
ela contrata serviços, ela compra, ela emite nota fiscal, porque ela contrata uma empresa para fazer um serviço para ela. Pode ser um serviço contábil, pode ser um serviço da construção, e ela tem que emitir nota fiscal. Ela contrata, qualquer igreja tem que ser personalidade jurídica. Personalidade jurídica, você tem que ter um endereço de responsabilidade, um endereço administrativo. Você tem que ter um estatuto registrado. A congregação ela tem uma marca registrada, ela tem um estatuto registrado nas instituições sobre as leis pertinentes, sobre a Constituição. Ela tem uma marca, ela tem uma identidade, ela tem um CNPJ, ela tem responsabilidade jurídica. Ela é dona de uma marca. E quando você faz isso que nos Estados Unidos fizeram, você usurpou a marca. Usurpou a administração sede. Você passou por cima da administração sede. Você precisa... Como é que os caras faz um cara desse? Surrupiar, usurpar um estatuto que foi juridicamente e registradamente aprovada nas leis da nação, da República Federativa do Brasil, que está querendo usurpar a marca, usurpar a sede. A Congregação Cristã no Brasil funciona como uma empresa, tem estatuto, tem sede jurídica, administrativa, ela é a mãe. E como é que a filial pode querer passar por cima da mãe, da filial? Ou da filial, não, da matriz. Sabe aqui o YouTube? Sabe aqui o Facebook e tudo? Sabe aquele Fzinho lá, branco no fundo azul? Ali é uma marca. Ali é uma marca. E aquela marca está registrada nos Estados Unidos. É a mãe. Mas aqui ela tem responsáveis pelo Facebook no Brasil, que está sob orientação da matriz. Então o pessoal que toma conta do Facebook no Brasil não pode fazer o que quer sem a matriz. A congregação funciona como uma empresa dessa. A filial, que é a co-irmã, não pode passar por cima do estatuto da matriz, que a congregação foi criada aqui. E o que esses caras fizeram foi passar por cima. Ou seja, o Ministério do Brasil, não só do Brás, estou falando aqui do Ministério do Brasil, qualquer cooperador ancião aqui, com essa mudança de estatuto dos Estados Unidos, não podia atender um culto na congregação lá. Não, vê se tem um negócio desse. Aliás, não são um ministério. E aí, irmão também, porque o irmão ia lá, também não estava ali sem liberdade. Sabe? Então qualquer pessoa do Brasil, um encarregado de orquestra, um encarregado regional, um ancião, não poderia atender um culto lá. Você tinha perdido a liberdade completamente. Não, vê se tem cabimento um negócio desse. E como é que pode perdoar uns caras desses? Não pode, meu amigo. Não pode, porque os caras usurparam o estatuto, usurparam a administração, usurparam tudo. É um usurpador. Tentaram fazer isso. Como é que pode perdoar uma coisa dessa? Mas estatuto aqui é. Quem somos nós? Se você vir aqui ler, você vai ver, rapaz. Esse estatuto aqui diz, olha, denominação, finalidade, sede, foro e administração. Como é que você pode mudar isso aqui? Você não precisa ser advogado para saber disso aqui, rapaz. Basta um pouco de informação. A Congregação Cristã no Brasil é uma comunidade religiosa fundamentada na doutrina apostólica, que aqui eu já condenei, mas aqui é doutrinariamente, aqui não tem nada a ver de golpe, sabe? Você pode, que nem eu já discordei completamente disso aqui, discordei não, já bati forte nisso aqui, que não faz sentido, mas aqui é doutrinariamente. Não fazer que nem os caras dos Estados Unidos fizeram, mudar o estatuto para tirar a liberdade, ou seja, ancião já não podia mais atender culto nos Estados Unidos. Porque os caras mudaram. O problema é como é que você vai executar isso? Os anciãos vão chegar lá para atender, porque uma reunião dos Estados Unidos lá,
dependendo da reunião, precisa ter um ancião do Brás para estar lá para atender a reunião. E aí houve lá as demandas, a queixa, sei lá o que for, qualquer coisa. Precisa ter um representante do Brasil lá para atender aquela reunião. Como é que você pode executar isso? Dizer, irmão, você não pode atender reunião aqui mais não. Mas por que não? O estatuto está dizendo aqui que eu posso, que eu sou o representante aqui do Brás, da congregação que está no Brasil. No Brasil, como é que eu não posso? Não, mas que a gente mudou o estatuto aqui. Que mudar o estatuto, rapaz? Como é que você vai implementar um negócio desse na prática? A altivez desses caras chega a ser uma coisa assim espantosa. Tá doido. Temos que ter firmeza. Agora, acabar com o nosso estatuto, acabar com a igreja. A igreja está lá há 40 anos, os brasileiros seculares. E eles fazerem isso? Não, aqui é fato. Se isso aqui consegue, acabou com a congregação cristã no Brasil e nos Estados Unidos. Não, era o fim. Era o fim. Porque aí, e como é que se acabava com a congregação cristã no Brasil e nos Estados Unidos, e aí você tem que arrumar outro nome para ela. Porque já não é mais congregação cristã no Brasil. Já tem que mudar outro nome. Como é que pode, na prática, fazer isso? Como é que você pode dizer para o povo, olha, como é que esses caras iam dizer para o povo? Você acha que o povo não ia ficar sabendo? Por que os irmãos do Brasil não vêm mais aqui? Mas não, vamos imaginar aqui. Porque está sempre gente do Brasil, o Ministério do Brasil, atendendo nos Estados Unidos, claro. Lá tem dinheiro, tem as santas coletas, santas viagens. Imaginou passar um mês, aquela mocidade lá que gosta de ver tanto uns cabras aqui atendendo reunião na mocidade lá. E lá nos Estados Unidos, a mocidade lá, aqui tem culto para a mocidade. Lá eles fazem aquelas convocações de mocidade para estar no mesmo lugar, em tal dia, em tal estado. É em Miami, é em qualquer lugar. E aí chama um ancião do Brasil para atender lá. Imagina passar um mês lá, sem aparecer ninguém do Brasil. Aquele lá de Leme, esses ancião famosão, sabe? Que vai atender na mocidade lá. Aí imagina a mocidade lá chegando no ministério lá e dizer, irmão, vamos convidar o irmão lá para atender na mocidade aqui. Aí o irmão lá vai falar o quê? Esse separatista. Irmão, que não pode mais atender reunião de mocidade aqui não. Ou o CCB de lá perguntar, mas os irmãos do Brasil, quanto tempo que eles não vêm aqui? O que está acontecendo? Por que eles não estão vindo aqui? Imagina o CCB falando isso para o outro. Aí chegar no ancião lá, por que os irmãos do Brasil não estão vindo mais aqui? Atender reunião na mocidade, atender batismo, atender Santa Ceia, atender culto. Nem atender reunião. Por que eles não estão vindo mais aqui? Como é que esses caras vão explicar isso para o povo? Cara, e aí, você sabe, né? Pessoas como são. E aí vai ligar para cá, vai perguntar aqui. Mano, não pode mais porque os irmãos daqui mudaram o estatuto e eles não podem mais, não tem liberdade de vir atender nada aqui. Olha um negócio desse. Tem como isso aqui funcionar? Você pode mudar lá secretamente, em reunião, mudar lá no papel, porque o papel aceita tudo, escrever lá, assinar e tudo. Mas na prática é inconcebível isso, rapaz. Porque o povo de lá quer a congregação que está no Brasil. Eles são da congregação que está no Brasil. De fato, uma meia dúzia pode ir com esses cabras aí, porque tem sempre isso. Mas 90% vai ficar com a congregação que está no Brasil. E aí os caras acham que na caneta, na escrita, vai mudar as coisas. Não muda, meu. Você não tapa só com a peneira. Isso não adianta. Que a pessoa lá é congregação que está no Brasil. Os pais dela, alguns deles até avô, eles estão segunda geração, são congregação que está no Brasil, rapaz, deve ser besta. E aí vem meia dúzia de gato pingado, 5 gatos pingados, querer mudar, dar um cavalo de pau, usurpar a administração, usurpar estatuto, usurpar a obra de Deus, que achar que tem que botar esses caras, rapaz, tem que tomar o ministério desses caras, vai se lascar. Isso é besta. Que americanos são? Então,
Tem esse barulho na frente. Vamos cuidar disso. Assim como na terça-feira até quarta-feira, teremos outra reunião. Terça e quarta. Dos 35, 40 irmãos, para decidir o que faz. 35, 40 anciãos vão decidir o que faz. Não, tem que... Não já publicou a circular dizendo que eles não fazem parte mais do ministério? Agora só porque eles querem pedir perdão, voltar atrás, o que vai voltar atrás? Não, tem que continuar lá. Aliás, eu acho que eles vão voltar, eu acho que eles vão fazer essa reunião porque os cabras lá querem pedir perdão. Aí eles vão se reunir para... Não, mas a decisão já foi tomada, tem que ratificar e pronto, tem que manter a decisão. Tem que pedir perdão não. Daqui a pouco outros vão fazer. Eles continuam, irmão? Continua a congregar? Não vai excomungar, não vai expulsar da igreja, não vai afugentar os caras. Os caras congregam tudo, quiser tocar, toque, mas ministério esses caras não podem ter mais. Não pode ter mais. Nem é possível que 35, 40 ancião, nenhum cabeça oca desgraçado desse seja homem para discordar de perdoar esses caras. Não, tem que tirar o ministério desses caras. Aqui, você aqui que é ancião do Braz, eu sei que você me ouve aqui. Você que é ancião que vai para essa reunião, tome vergonha nas vossas caras, seus bunda mole, seja um homem de tirar o ministério desses caras. Você não pode proibir de congregar, pode até chamar de irmão se quiser. Agora, ministério, esses caras não podem ter mais. Porque se esses caras voltar para o ministério, continuar sendo ancião, na mesma posição que estão, vocês têm rabo preso com eles. E aí eu vou ter certeza que vocês têm rabo preso com eles. Não é possível que esses caras sejam... Se perdoa ou se não perdoa. 35, 40 anciãos vão decidir em reunião terça e quarta para dizer se perdoa ou não perdoa esses caras. E aí esses caras continuar no ministério, continuar atendendo reunião. Com que moral? Se eles tentaram dar um golpe, se eles iludiram a irmandade, se eles manipularam o povo, se eles estavam tramando secretamente contra o Braz, contra a obra. Contra o Braz que eu falo é contra a congregação, contra a obra. Se eles estavam, como é que vai ter moral, credibilidade para atender culto? Quem vai acreditar nesses caras, na irmandade, do povo? Como é que esses caras que estavam tramando, fazendo reunião, tramando o estatuto, e falar e atender ordenação, porque esses caras, eles atendiam a ordenação, eles ordenavam. Como é que esses caras vão pregar união se eles estavam tramando separação, tramando desunião? E como é que o povo vai acreditar nesses caras se eles estavam enganando o povo por debaixo do pano? Como é que esses caras vão pregar? União de casamento, união de irmandade, união de ministério. Como é que esses caras vão pedir? Não, vê se tem cabimento um negócio desse. Não vira, meu amigo. Para você pregar a união, você tem que praticar. Para você pregar unidade, você tem que praticar. Para você pregar amor, você tem que praticar. Para você pregar confiança, você tem que praticar. Para você pregar lealdade, você tem que ser leal. Como é que esses caras vão usar a palavra lealdade se eles, por debaixo do pano, estavam praticando deslealdade, separação, manipulando a irmandade, fazendo latinha, reunião secreta? Cara, não, vou falar com isso aqui. Porque para se lançar contra a Igreja do Brasil, contra essa obra que é 4 milhões de irmãos brasileiros, e por todo o Brasil, por todo o mundo, se lançar contra nós, deve estar faltando juízo. Então agora nós vamos ter a resposta. Na segunda-feira vamos ter a resposta. Tomara que venha brava. Eu gosto da coisa firme.
O que ele falou aqui? Peraí. Por todo o Brasil, quanto nessa obra que é 4 milhões de irmãos brasileiros. E por todo o Brasil, por todo o mundo, se lançar contra nós, deve estar faltando juízo. Então agora nós vamos ter a resposta na segunda-feira, vamos ter a resposta. Tomara que venha a cabo. Eu gosto da coisa firme. Eu não entendi que ele falou assim, tomara que. Se você entendeu aí, põe nos comentários. Tomara que. Não entendi. Tomara que seja uma medida firme, você terá, pelo menos ficar sem liberdade de o crocodilo, pelo que ele está falando, pelo tom de voz que ele está falando, ele quer uma medida firme. E firme é tirar a liberdade dos caras, tirar os caras do ministério, liberdade de tudo. Aqui, pela primeira vez na história, ele está certo. Que esses caras não podem ter liberdade, não. Para atender culto, atender, que nem eu já falei aqui, eu acabei de falar aqui. Não podem. Pelo crocodilo aqui, ele quer tomar medida firme. E aqui ele está certo. Porque senão, meu amigo, todo mundo vai ficar. Agora eu vou ver o que ele diz. É porque o áudio não tá legal. O áudio, sim. Eu gosto da coisa firme. Tomara que seja uma medida firme. Uma medida firme. Pelo menos ficar sem liberdade de o crocodilo aqui, ele tomar medida firme para tirar a liberdade de atender serviços, de tirar o ministério dos caras. Aqui tá certo. Não pode ser tão fraquinho assim e nós ser tão malhado e tão sanguinho de barata desse jeito. Sangue de barata. Tem que ser firme e cumprir a obra de Deus. Glória a Deus. Que quem errou passou, paga o preço. Então assim, eu queria pedir a irmandade de glória a Deus por nós, que Deus nos ajude, que estamos nessa batalha, que também não está na batalha. Então, nós pegamos o assunto, pusemos na reunião, a reunião decidiu, foi para lá a resposta, e agora eles já estão chorando. Ou aqui que ficarem em reunião, já ligou. Já estão indo, não é tão forte, não é tão grande, não é verdade. Vocês são fortes, fica de pé, enfrenta os brasileiros. É o que Deus preparou e que nós estamos condenando agora, que algum já deve estar sabendo por aí, pelas internet, já passou. O nome deles todos na internet já está funcionando pelo portal da congregação, já publicamos a notícia deles. Por isso estou preocupado, porque não é novidade para a irmandade. Deus seja louvado. Aí, ele foi pregar a palavra. Eu não vou botar a palavra, não. Eu vou ver a palavra, mas o áudio não está legal. Então, depois eu vejo isso aí. Se ele na palavra ele falou. Mas aqui o crocodilo ele quer medidas firmes. Ó, não pode jogar frouxo aqui, porque senão muita gente vai tentar dar separação. E aí, se não der certo, pede perdão. Não. Aqui, tem que jogar duro aqui para outro engraçadinho não tentar fazer alguma coisa. Meu filho, você quer? Você não está contente? Você é ancião. É ancião presidente regional. Você não tá contente? Você é regional, pô, você é ancião. Vá lá no Brás, numa reunião regional, no RGE, e fala lá as coisas, pô. Você, um cara que nem esse dos Estados Unidos, ele acha que tem que mudar o quê na congregação? Aí ele fala com outros anciãos, junta ali, vai lá no Brás, pô, e fala, irmão, nós estamos aqui no RGE, estamos meio aqui, dá a palavra aí, que meus companheiros aqui, a gente gostaria de dar
dar algumas coisas, falar algumas coisas aqui. Aí fala o que é que você acha que está de errado. Simples assim. Que nem aquele entrevistado lá de Jandira. Ele fez uma lista lá de cooperadores para levantar para ancião. E aí o regional lá da região dele barrava as indicações dele para os cooperadores irem para ancião. Aí não conseguiu, e aí deu um golpe. Não, por que não foi lá no BRA, no RGE, e expôs a situação lá? Chamou aquele ancião que barrava lá, que era o regional de Osasco, não sei o quê, que barrava as indicações dele. Por que não chamou lá e disse, irmão, por que você está barrando as minhas apresentações de cooperador para ancião? Por quê? O que é que eles têm? Qual é a deles? Vamos esclarecer aqui? Aí, não fez isso, já foi dar um golpe, separatismo. Aí separou Jandira. Ele que já queria separar, porque se ele quisesse melhorar, ele teria feito isso. Teria convocado a reunião no Braz, com os anciãos mais velhos, com o conselho, com os principais, e chamado o irmão que barrava a apresentação dele, e dizia, irmão, por que você está barrando minhas indicações? O que é que os cooperadores lá têm que eles não podem ir para ancião? Por que o irmão está barrando? Eu queria explicação aqui, vamos esclarecer o negócio aqui, sem briga, mas vamos conversar aqui. Se o cara quisesse realmente as coisas, fazia isso. Aí o cara indicava os cooperadores que o cara tentou, levou os nomes lá para botar para ancião, o outro lá barrou, aí ele foi e levantou sozinho. Meu amigo, não pode fazer isso. Faça a coisa direito. Você não é um qualquer. Então o Trevisado não era um qualquer. Ele podia ter feito isso. Além da posição econômica que ele tem, ele já era ancião, velho. Ele podia ter feito isso. Ou chegado no irmão que barrava e dizer, irmão, por que você está barrando as minhas indicações dos irmãos cooperadores lá para ser ancião? Por que você não aprova? Ah, irmão, não aprovo por causa disso, porque eu sei disso. Tá. Esclarecer ali, resolver. Mas o cara, rapaz, ele já é soberbo, já é espírito de altivez. Um é assim, o outro também é assim. Aí bate os dois de frente, aí dá essas merda. Quando você é de banco, você não é nem atendido pelo ancião regional. Você nem acha o cara. Então como é que você vai, se você é de banco, como é que você vai dizer, irmão, a obra tem que ser assim, isso aqui tem que ser assim, melhorar isso assim, assim, assim. Irmão, por que não faz assim? Não, o cara é ancião, pô. O cara é ancião velho, o cara é ancião que tem acesso aos anciãos grandes. Por que não chegou no cara e não falou as causas? Não resolveu ali? Ah, tem alguma coisa que pode melhorar a obra aqui para a Irmandade e tal? Por que não chega nos caras? Você tem acesso às reuniões, rapaz. Você pode convocar uma reunião, pode dizer assim, irmão, vamos se reunir que eu tenho um assunto para falar. Não, vai tentar separatismo. É porque já é um desgraçado, rapaz. Não é por causa de... Não. Você tem coisas contra o outro ancião, que a obra está muito travada, não sei o quê, bababá, bababá. Vai lá, rapaz, você tem acesso lá, você tem como botar lá suas ideias, vamos dizer assim, as suas luzes. Não, já vai por... É porque eles já são soberbos, rapaz. Então é soberbo contra soberbo. Aí então, tenta um golpe, não consegue, aí vai tentar pedir perdão. Ah, não, e voltar com o ministério? Não, senhor. O crocodilo aqui está certo. Tem que estar a decisão firme, tem que tirar a liberdade dos caras. Esse cara não pode mais comandar a Irmandade. Não tem moral para isso. Até mais.